Estamos de volta ao programa Questões de Fé. Nós estamos falando hoje um assunto muito importante, que para a gente ser santo, a gente não precisa entrar no mosteiro, na vida contemplativa. Quem tem vocação, evidentemente, deve realizar esta vocação. Mas existe uma vocação comum à santidade na igreja, que é a vocação dos fiéis leigos, onde se não só é possível, mas eu diria, é um dever nosso responder à bondade, ao amor, à graça de Deus que nos foi concedida por obra do Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos redimiu do pecado, nos levou ao batismo, e do Espírito Santo, que nos santifica a cada dia da nossa vida, nas atividades comuns de cada momento que nós vivemos. E o Papa Francisco, ele tem também a sua palavra, além do fato de ter escrito sobre isso documentos importantes, ele também fala sobre isso, e vamos ver um vídeo do Papa falando sobre a missão dos leigos. Confiramos. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. O Papa fala, portanto, dessa resposta que os leigos devem dar na sua entrega à sua missão peculiar, a missão comum no dia a dia, né? A vocação à santidade deverá ser compreendida e vivida pelos fiéis leigos, antes de mais nada, como sendo uma exigência a que não se pode renunciar, como um sinal luminoso do infinito amor do Pai, que os regenerou para a sua vida de santidade. Tal vocação aparece, então, como componente essencial e inseparável da nova vida que começou a existir pelo batismo e, por conseguinte, elemento constitutivo da sua dignidade. Ao mesmo tempo, a vocação à santidade nos leigos anda intimamente ligada à missão e à responsabilidade confiadas aos fiéis leigos na Igreja e no mundo. Com efeito, a própria santidade já vivida, que deriva da participação na vida de santidade da Igreja, representa o primeiro e fundamental contributo para a edificação da própria Igreja como comunhão dos santos. Um cenário maravilhoso se abre aos olhos iluminados pela fé, o de inúmeros fiéis leigos, homens e mulheres, que precisamente na vida e nas ocupações do dia a dia, muitas vezes inobservados, ou seja, não observados, até mesmo incompreendidos e ignorados pelos grandes da terra, mas vistos com amor pelo Pai, são obreiros incansáveis que trabalham na vinha do Senhor, artífices humildes e grandes, certamente pelo poder da graça de Deus, do crescimento do reino de Deus na história. O documento fala aí muito importante, né? Incompreendidos ou desconhecidos pelo mundo. A gente olha, por exemplo, outro dia mesmo nós fizemos passar uma corrente no sentido de perceber
Quando há uma falha na igreja, principalmente com padres, mas também é bom que se diga pastores, né? Quando há alguma falha, é publicada em primeira página. É uma notícia, tudo bem que se publique. Mas por que não se publica nada do bem imenso que os cristãos fazem no mundo? Eu penso até, de vez em quando eu fico pensando sobre isso e acho uma coisa interessante. Sabe por que não publicam? Porque é muito comum. É muito mais comum. Só que as pessoas, quando leem, quando veem televisão, quando leem, elas não têm aquele espírito crítico para perceber se estão publicando com letras garrafais nos jornais em primeira página, se está falando no Jornal Nacional, etc., é porque não é algo comum de se acontecer. E por que não falam, por exemplo, dos milhões e milhões de pessoas, de leigos, de padres religiosos, religiosas que cuidam dos doentes, dos enfermos, dos pobres, que cuidam da educação, do ensino e assim por diante, no mundo inteiro, na África, na Ásia, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, enfim, em todos os lugares. Não dava para colocar, porque é uma coisa muito comum, teria que colocar notícia todo dia. Então, nós agradecemos a Deus até por isso, porque há muito bem que é feito e que nós não conhecemos. Agora, é importante que nós saibamos disso. Nos Estados Unidos, eles lançaram uma chamada da televisão, e muitos conhecem, falando especificamente da Igreja Católica, na sua colaboração, existem também livros publicados, né? Na sua colaboração para o conhecimento, para a ciência, para as obras de assistência humana e social, para o cuidado com os doentes e, acima de tudo, e em relação à caridade fraterna, é a maior instituição na história da humanidade que cuida no mundo inteiro das pessoas que necessitam. É a maior, isso é comprovado por números. Basta abrir o anuário estatístico da Santa Sé e nós veremos. E olha também em Belo Horizonte, olha os vicentinos em Belo Horizonte, um abraço para o Jairo, né, o grande idealizador. São leigos, todos leigos. E olha como estas pessoas trabalham escondidamente em favor das crianças abandonadas, profissionalizando e assim por diante. O trabalho das paróquias onde existem leigos envolvidos. E agora nós vamos ver um vídeo sobre a canonização dos pais de Santa Teresinha, um casal leigo, Santa Teresa de Lisieux, né, aquela francesa, um casal que chegou, e tem muitos, há muitos outros, né? É um casal que chegou à canonização. Vamos conferir. Papa Francisco presidirá a cerimônia de canonização de Célia Francis e Luiz Martim, os pais de Santa Teresinha de Jesus. Nesse dia, o casal será o primeiro a se tornar santo em meio aos tempos modernos. Para o vice-postulador da causa de canonização dos pais de Santa Teresinha de Jesus, Padre Antônio Sangalli, a extraordinária vida desse casal está na normalidade diária que eles tinham, semelhante à vida de qualquer família. Apesar de ser uma família de origem burguesa, eles nunca tiveram essa atitude de ricos. Na verdade, eles foram muito sóbrios. Suas filhas reclamavam que eram demasiadamente generosos com os pobres, e nisso, o pai respondia que dava para fazer as pessoas mais felizes. Aquela sobriedade custou para os filhos, que tinham de comer do pão simples para dar o melhor para os mais pobres. E mesmo com toda a riqueza que possuíam, o casal passava por inúmeros problemas. Luiz e Célia perderam 4 filhos. A esposa, na época, sofria de câncer, enquanto ele acabou adquirindo uma arteriosclerose cerebral, uma espécie de doença mental que se agravou conforme o tempo. Eles nunca duvidaram da presença e da ajuda de Deus em suas vidas. Foi assim em momentos de alegria como nos momentos de dificuldade. Lembrem-se que eles estavam casados há apenas 19 anos. Luiz perdeu Célia quando ela tinha apenas 47 anos de idade e viveu por mais 17 anos. Eles perderam 4 filhos.
As dificuldades não foram culpa deles, mas eles nunca perderam a fé em Deus. O padre Sangalli explicou ainda que muitas pessoas conhecedoras da história de vida do casal já pediram até a sua intercessão a fim de obter um auxílio espiritual e sentimental, no que diz respeito à busca da criação de uma família cada vez mais unificada no amor de Deus. Vimos aí então esse casal, são os pais de Santa Teresinha. Quando a gente visita a casa de Santa Teresinha em Lisieux, são franceses, né? Quando a gente visita a casa deles, onde Santa Teresinha passou a sua infância, porque ela entrou para o mosteiro carmelitano ainda muito jovem e não podia, teve uma autorização especial do Papa na época, Papa Pio XII. A gente visita a casa e a gente fica comovido diante exatamente daquela... Era uma família rica, mas que ao mesmo tempo não fazia questão desta riqueza. Eles compartilhavam aquilo que eles possuíam e principalmente tinham uma visão social que muitos cristãos precisam ter, né? Então eles viveram a sua vida simplesmente. E Santa Teresinha, a filha que foi para o mosteiro, ela também não fez muita coisa de extraordinário. Ela viveu a sua vida como religiosa enclausurada. Curiosamente, é padroeira das missões sem ter saído do convento onde ela estava, porque ela era religiosa de clausura. Ela é padroeira das missões exatamente por causa da sua dedicação, do seu conforto pela oração e também pelos contatos através de cartas. Ela é padroeira das missões e por isso a gente tem que lembrar que a vida simples de cada dia é o melhor meio, a melhor forma de santificação. Não precisa muitas penitências, aliás, isso aí é desnecessário, fazer promessa, etc. Acho que a grande promessa é corresponder à vontade do Senhor. Voltamos daqui a pouco.